Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantos de nós ainda perdidos, buscando a... Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje nós vamos abordar o capítulo 5 e 6, o capítulo 5 intitulado O Poder do Amor e o capítulo 6 intitulado Amparo Fraterno. Mas precisamos falar antes para os nossos companheiros que no site vocês já acham o encontro da nossa última semana, os módulos 1 e 2, aonde foram abordados os capítulos de 1 a 4. E hoje nós vamos seguir com esses dois capítulos. Aí é muito difícil abordar uma obra, é muito difícil se falar sobre uma obra, porque um livro ele tem um olhar. Às vezes os nossos companheiros nos perguntam assim: você leu aquilo? Aí você diz assim: não, aquilo eu não li, eu não observei. Mas você observou aquilo? Não, aquilo também eu não observei. Então, às vezes a gente lê um livro e segundo os nossos interesses, sensibilidade, existem alguns aspectos que nos falam mais, que nos sensibilizam mais. Esses dois capítulos que nós vamos estar abordando hoje, eles são capítulos muito emocionantes, são alguns capítulos que nos fazem, que nos renovam a fé, porque a gente vê nesses capítulos esta influência que o mundo invisível faz sempre em fazer uma interação e resolver os nossos imbróglios, os nossos equívocos. E ainda nos faz observar que esses espíritos que vêm servir, socorrer e amparar, são espíritos que guardam em si uma particularidade dentro da nossa observação, no que diz respeito ao Mestre Jesus e no que diz respeito ao certo e ao errado. Ou seja, não importa se você é o certo ou o errado, e o que importa é que nós precisamos resolver. E ainda que você seja o certo e o outro o errado, nós vamos abraçar ao certo, mas também vamos abraçar o equivocado. Vamos socorrer ao equivocado e vamos oferecer uma chance a ele de se resgatar, de fazer esse resgate, de fazer esse refazimento. O nosso objetivo hoje é discutir sobre esses dois capítulos e nós vamos iniciar agora com o poder do amor. No último capítulo foi abordado que eles receberiam a visita de uma irmã, da irmã Cipriana, que seria responsável por desenvolver uma atividade que iria além do próprio saber fazer.
ela viria não só porque ela sabia fazer, mas ela viria porque ela tinha um sentimento que fazia distinção diante daquilo que ela iria realizar. E logo aí já fica uma reflexão que os melhores resultados, eles não surgem exclusivamente do saber fazer, mas é preciso que haja um envolvimento, é preciso que haja algo específico ligado ao sentimento e ao amor para que as realizações pudessem acontecer. A irmã Cipriana, ela viria como um elemento de sentimento, de amor, para realizar aquilo. Logo quando ela chega, o espírito orientador, o calderário, ele a recebe, a sauda, dizendo que do serviço que haveria de ser feito, que ele de verdade não havia feito nada, mas que seria ela a pessoa que chegaria para finalizar, e ela já lhe diz ali que para que a gente chegue ao fim, é preciso que alguém comece. Então, se ela havia chegado ali para aquela realização, é porque ele havia iniciado o mecanismo de socorro e de auxílio. Havia em Cipriana uma questão muito forte ligada à maternidade. Ela seria a mãe que socorreria aos filhos que estavam em processo de desentendimento, em litígio, vivendo as suas dificuldades ali. Ele então aborda que Cipriana, antes de começar as atividades, faz uma oração e faz com que a sua radiação amplie e invada aquele ambiente onde eles estão. E isso faz com que, mesmo os acompanhantes, sentiam-se muito encantados, de boca aberta, em ver que, daquela irmã, uma simples oração tinha a força e o poder de iniciar, de inundar aquele ambiente. Isso muitas vezes é aquilo que a gente sente na casa espírita, quando estamos em determinado instante de profunda harmonia, de profundo enlevo, e que chega a presença de um espírito amigo, surge alguém em particular. Aqui, ele faz uma relação, nesse capítulo, nesse slide inicial, ele menciona a retomada que a irmã Cipriana viria a fazer. Quando questionado sobre o socorro aos espíritos a que atendiam, Calderaro fala, que o conhecimento auxilia por fora e que só o amor socorre por dentro. Que falariam em vão, pois ainda não sabia amá-los como se fossem seus irmãos e filhos, que para eles, espíritos de raciocínio algo avançado, mais de sentimentos menos sublimes, os que eram atendidos não passavam de infortunados. Ali ele já estava anunciando a necessidade de receber a companheira Cipriana, que viria, de uma certa forma, fechar a luta e o embate que aqueles irmãos viviam. Você lê para mim? Gente, uma coisa maravilhosa para um gago é alguém que leia para ele. É coisa boa. Posso só fazer uma observação rapidinho? Em cima do que o Marcelo estava falando, esse espírito de Cipriana, que é um espírito de uma envergadura muito, muito grandiosa, é bacana ver a questão da humildade nesse trabalho, porque ela é um espírito que o tempo todo se sobressaía pela luz que ela irradiava, pelo amor que ela transmitia, mas em momento nenhum ela se deixava levar por essa grandeza.
E ela realmente tentava o tempo todo se trazer para aquele patamar de servidora que está a caminho da redenção, que passou por diversos momentos ruins, enfim, né, como todos nós, está buscando o caminho. E é muito bacana, porque às vezes a gente começa a galgar uns degraus e a gente se deixa levar por todo o brilho da coisa. Aí cai. Aí cai. É esse daqui? É o branquinho. Cipriana foi apresentada, é a orientadora dos serviços de socorro do grupo, em que coopero. Cipriana, a portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe ferissem fundo à modéstia natural. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, considerou: sabe o divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Cipriana fez uma prece e se fazia mais bela, circundava refulgente halo. Dos olhos do tórax, das mãos irradiavam luz. Estendeu-se as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com seu amoroso magnetismo. E notei assombrado que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Eles iriam ali realizar um socorro, uma desobsessão. Havia um desencarnado e um encarnado. Esse desencarnado fora levado à erraticidade para que a desobsessão entre eles pudesse ser feita, ser realizada. E ali seria uma chance de que Pedro, né, Pedro e Cláudio e Camilo, Pedro e Camilo, eles pudessem estar fazendo esse ajuste, o que leva-nos a ver por diversas vezes a quantidade de mecanismo, a dinâmica que o mundo invisível faz para que nós venhamos a receber ajuda de ambas as esferas, né? O Pedro, ele havia sido responsável por matar o Camilo. Eles haviam tido um desentendimento por questões financeiras, por questões diversas, e essa desencarnação havia acontecido, e este hoje encontrava-se acamado, enfermo, em função daquele mecanismo obsessivo, o que nos leva a pensar a quantidade de gente doente aí que é enferma em função dos engendramentos obsessivos, das questões obsessivas, sem que haja ali uma possibilidade, sem que haja ali esta visualização. Quando a Cipriana surge aos olhos daqueles homens, né, eles guardam a impressão de que ela era a própria figura de Nossa Senhora, Maria de Nazaré. Tanto que se voltam a ela como a figura de Maria, fazendo com que eles a percebessem, porque isso era, certamente, os atavismos religiosos, os vínculos de onde se tinha o reconhecimento. E o mundo invisível, ele não guarda muito a preocupação em dar nome aos bois. Ele quer que as coisas se resolvam, que as coisas achem o seu refazimento, né? Vai lá. Voz. O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção, e desfez-se em copioso pranto. A comoção daquele minuto inesquecível me tocou profundamente. O outro, porém,
embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual se o bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele mesmo concedido. Ou seja, ali, o enfermo, aquele que havia feito o ato, que havia assassinado, ele já tinha em si o remorso, o arrependimento, o desejo de se reconstruir, e o outro não. Tanto que, ainda que o outro, o espírito, ele estivesse ereto, de pé, emocionado em vendo a Cipriana, ele não se deixa envolver com a mesma ação energética e magnética que a nossa irmã lhe estava fazendo sentir. Isso ainda a gente vê como o mundo invisível, ou melhor, como nós nos assemelhamos tanto ao mundo invisível. Às vezes nós estamos num ambiente de luz, de tranquilidade, de paz e de harmonia e mantemos a mesma arrogância, mantemos a mesma lâmina na língua, a mesma faca na língua, mantemos as questões de orgulho, de fúria, de ódio, de indiferença, porque nós nos julgamos os injustiçados, porque nós nos julgamos os que sofreram a infelicitação. Então, ali ela vai ter que desenvolver uma questão não só energética, mas uma questão psicológica com aqueles espíritos. Nem sempre de energia resolve as coisas. A gente precisa agora resolver a questão psicológica, e ela vai usar um recurso excelente para que isso funcione. Ela os tocou de leve na região visual. Eles passaram a nos ver com assombro. Pensando ser a Virgem Maria, o criminoso pediu perdão. Havia uma imensa sinceridade aliada à imensa dor. Naquelas palavras de angústia e de arrependimento, Pedro, sou tua irmã na eternidade. Ou seja, e ele responde, e ele vai dizer lá, vai exclamar: matei um homem. Matei um homem. E é onde se inicia a resolução. Nós só conseguimos, isso daí fica em nós uma lição muito séria, que nós só conseguimos resolver os nossos problemas, as pendências que a gente leva na vida, a partir do momento que nós reconhecemos que essas lutas, essas pendências, elas tiveram origem em nós. Se você não fizer este reconhecimento, se você não olhar o seu erro e dizer, ele é meu, ele me levou aonde eu vim, eu sou o fruto do meu equívoco, a saída não acontecerá nunca. Não é? E ali a gente vê, em assumir-se o equívoco, assume-se o desejo sincero de refazimento. Por que é que os nossos equívocos eles permanecem por longas datas? Porque o erro sempre é seu, o problema sempre é do outro. Foi sempre o outro que agiu de forma infeliz. Foi sempre o outro que me injustiçou. Foi sempre o outro que não me respeitou. Foi sempre o outro que não... E o outro se serve de fala idêntica. Então, nós temos ali, como se fosse uma corda, um fio, onde cada um puxa para o seu lado. E o negócio vai ficar sempre naquele liame de muita tensão, até que as coisas resolvam. Quer falar alguma coisa, Voz? Não, dessa parte... É interessante porque, realmente, né, aquela pessoa ali que estava naquele papel de assassino, em momento nenhum é visto com esse pesar por esse espírito tão elevado. Ele é apenas um pecador que caiu e cometeu seus erros, mas o tempo todo a questão da misericórdia está ali. É o amor que realmente vai salvar as almas, né? É o amor que realmente transforma. Não aquela visão que culpa, que pune, mas a visão que tenta simplesmente enxergar que somos falhos e precisamos ser amparados uns pelos outros por meio do amor que causa a redenção, né? Que promove a redenção. É isso aí. Aumentou a voz, sabendo que o seu vingador poderia ouvir.
Pedro, por que destruíste a vida de teu irmão? Supunha fazer justiça? Olha, isso daí é uma coisa excelente. Ela vai dizer ao assassinado, ela quer que o assassinado ouça a pergunta que ela faz ao outro. Isso é uma das questões mais difíceis de nós solucionarmos uma obsessão. É quando você não dá à vítima o direito e o respeito de alcançar e entender que ela realmente viveu uma coisa ruim. Não é? Não dá simplesmente para nós esquecermos o acontecido. Por que que o obsessor, muitas vezes, ele insiste? Ele insiste porque ele só precisa ouvir uma única vez. Alguém sabe que eu sofri uma injustiça. Agora, essa injustiça não é só minha. Alguém a compartilha. Então, é por essas e outras que muitas vezes nas reuniões, nas mediúnicas, uma das saídas para orientar uma entidade desencarnada é dar a ela o direito da dor. É dar àquele que sofreu o direito. Você não pode tirar do outro aquele que sofreu a dor, que sofreu a injustiça, que sofreu o ódio, que sofreu a indiferença, o direito de não sofrer. Larga isso para lá. Não é só larga isso para lá. Ele precisa, antes de mais nada, ter ciência de que alguém compreende o que ele está sofrendo. Então, a Cipriana ela já começa em voz alta. Ela fala para que o que foi assassinado e o assassino possam escutar. E possam compreender de que ela sabe o que de fato aconteceu, sabe o que está envolvido ali. E o bacana também é que esse espírito que é extremamente amoroso não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela está falando com uma energia que realmente pega o ponto fraco de cada um e promove o que é preciso ser dito, reconhecido, enfim, é a partir daí que ela vai trabalhando essa questão. Cipriana pediu que se levantasse e o aconchegou ao coração com tamanha meiguice. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando-o quase e falou humilde. Que fazes tu, Camilo, cerrado à comiseração? Ou seja, ele estava completamente fechado à vítima, o assassinado, à misericórdia. Ele se fechou a dar uma chance, e isso é o que se vê em obsessão. Não é? É o que se vê nas reuniões, nas mediúnicas. A pessoa, muitas vezes, a entidade prefere manter-se aferrada à sua pseudo, o direito, justiça, do que abrir-se à misericórdia e ficar livre ali. O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel. Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Odiar? A condição de vítima não te confere santidade. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Olha que coisa, né? Até aonde o sentimento vai levar você. O injustiçado, ele gera para si, para a sua vida, uma algema. Ele não se vê livre. Ali nós encontramos um espírito que estava algemado a outro, a fim de que as coisas pudessem se renovar. Cipriana pede ajuda a Calderaro para transportar os dois para a casa de Pedro. Isso é muito legal. O mundo invisível, ele se utiliza de recursos que nas reuniões, nas mediúnicas, também é habitual se fazer isso. Não dá para nós resolvermos isso aqui só. Então, vamos a algum lugar. É normal, quando estamos em atividade mediúnica, o esclarecedor, algumas vezes que o médium está ali como uma entidade que resiste, que é resistente, ele ser chamado, o espírito, a sair psiquicamente e ir a algum lugar, ver uma cena, rever o seu lar, rever a configuração da situação que o levou à sessão, que o levou àquilo ali, rever a sua desencarnação, rever os meios que se deram na sua desencarnação, assumir
ante a sua desencarnação, os seus próprios equívocos, e aí você sai da questão de vítima e passa a ser uma pessoa que guarda responsabilidade ante aquilo que está acontecendo. Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. Assumiu uma família com 5 filhos e sua esposa. E você, o que tem construído nestes 20 anos? Vale a pena ser vítima? Receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? É o meu telefone, você acredita? E é bacana aqui que na situação dos dois, a gente vê que o Pedro, nesse momento de dor que ele se infligia por não reconhecer o erro que ele tinha cometido, se voltou totalmente para o trabalho por todos esses anos, de uma maneira assim quase que obsessiva, enquanto que o Camilo se considerava aquela eterna vítima que podia se dar o direito de fazer todo o mal, todo o sofrimento por ter sofrido por conta daquele espírito. Não era Cipriana, era mamãe. Já botei ela no modo de espera. É muito interessante quando você vê que o erro já é o que ocorre, é o fato. Mas é sempre é sempre válido e é muito necessário nós retirarmos dos nossos equívocos motivos para a renovação. Algumas vezes, no auge dos nossos equívocos, é o que está acontecendo. Eu errei, eu assassinei, eu ceifei uma vida. Então, é impossível eu restabelecer esta vida, mas eu agora vou zelar por outras vidas. Faz uma família, mulher, 5 filhos, é o seu esforço. E ali ela diz o seguinte, o Pedro que gerou o equívoco, que agora está se transformando no Pedro renovado, no Pedro que está retomando o caminho. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Em prantos, quero ser bom, e todavia sofro, porque Deus me deixou ao desamparo. Aí você vê, né? Quando ele vai ver aquela cena, vai ver o recomeço, vai fazer uma identificação, ou seja, enquanto ele assumia a postura de vítima injustiçada, o outro, que nós não estamos aqui isentando o erro de Pedro, não estamos aqui retirando isso, mas o outro foi fazer algo com o seu erro, e foi fazer algo bom, algo útil com o seu erro. Eu acredito que se ele tivesse errado, apanhado o seu assassinato escondido, enfiado em algum lugar para que ninguém o visse e seguisse a vida como se aquilo nunca houvesse existido, certamente a vida desse companheiro seria muito mais complexa e ele não receberia os méritos de estar vivenciando esse resgate, de estar vivenciando esse socorro. Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Recolheu Camilo, quase maquinalmente, nos braços, conservando os contendores conchegados ao peito, qual se lhes fora mãe comum. Um em cada braço, junta assim, vem
aqui. Aí você fica imaginando se naquela oração inicial a sala já enche de luz, o espaço, quando ela junta eles, aquele amor explode, né, Bonifácio? E algo bem severo vai acontecendo ali. Agora, muito interessante, ela tem uma observação, né? Ele diz assim, olha, porque muitos retiram de sofrimento o óleo da paciência, ou seja, não é porque eu sofri uma injustiça, não é porque alguém me levou a um sofrimento que eu preciso obrigatoriamente odiar a esse alguém. É possível que quando nós vivamos um sofrimento que alguém de alguma sorte nos faça experimentar, nos leve a vivenciar, nós vamos ter sempre a chance de reagir diferente. Algumas pessoas costumam dizer assim quando a gente sofre, mas você fala isso porque não é com você. Eu quero ver se fosse com você. Mas eu não sei. Só o indivíduo sabe o que faz e como mexe na dor que vive. O Camilo optou por fazer da sua dor um cântico de injustiça e escolheu por obsidiar ao seu assassino. Agora, em via de regra, isso não precisa acontecer, porque nós sabemos de um cara, né, que foi assassinado, ele chamava-se Jesus de Nazaré, ele tinha a força, né, ele era o He-Man da vida, do universo, né, e que se ele resolvesse apanhar este assassinato, que nós fizemos ele de forma injusta, e converter em obsessão, ai de nós, né, com aquela sabedoria toda. Então você imagina que o mestre, até na sua morte, nos dá a lição seguinte: na dor que você vive, na injustiça que você sofre, ainda assim está nas suas mãos o que você vai fazer deste momento. Nada da nossa vida está na mão de ninguém. Isso é uma coisa muito louca, e ela está dizendo aquilo ali agora. Ao mesmo tempo em que ela reconhece, em que ela socorre, ela faz esse apontamento. Camilo, mãe do céu, libertai-me das minhas próprias paixões. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Ainda ganhou um aditivo, um bônus. Ainda foi com Cipriana, não foi com qualquer um, não. A companheira que socorreu o conduziu. Calderaro. O assistente tocou-me o ombro e falou: o coração que ama está cheio de poder renovador. E ali encerra-se o mecanismo obsessivo. Ele vai retomar a vida, vai seguir com o seu lar, com os seus filhos, junto à sua família. E isso fica, em nós, esse capítulo 5, nós já o encerramos agora, isso fica uma reflexão sobre as perturbações que nós vivemos, sobre os equívocos que nós, algumas vezes, o tenhamos realizado. Às vezes, os companheiros que chegam às casas espíritas, eles não nasceram espíritas, não viveram sempre sob a ética espírita, a moral espírita, os conhecimentos espíritas. Nós temos na casa espírita gente que já realizou abortos, nós temos na casa espírita gente que já roubou, que já lesou, que já fez mal, direta ou indiretamente, a alguém. É bem possível que na casa espírita haja até algum assassino que, de repente, com seu carro, na calada de uma noite, alcoolizado, ou mesmo sem observou, atropelou alguém numa via com pouca gente, sem que ninguém pudesse estar observando, ignorando, naquela época, dos vínculos aqui, te culpando de nada. Mas o capítulo 5 diz que sem que você se dê consciência, você, de repente, está ainda amarrado
ao indivíduo que foi objeto daquele seu instante de fragilidade. E a gente não resolve muitas vezes esses equívocos com os nossos acertos seguintes. Nós precisamos muitas vezes voltar para o outro e pedir perdão. É isso daí. Olha, agora você vai lá fazer uma visita à Karine e vê que ela é outra. Ela não é aquela. Você vai lá fazer uma visita ao indivíduo, aquele a quem você odeia, e vê que ele seguiu a sua vida. Quando nós vemos esses capítulos, vemos a gente, né? Vemos a vida da gente. Nós esquecemos de falar inicialmente, nós estão ficando 5 minutos finais, 5 ou 10 minutos, né, para que sejam feitas alguma pergunta relacionada ao que nós abordamos aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Só procurar a Marcele. A Marcele está com o papelzinho, ela anota a pergunta e, no final, a Karine, o Flávio ou ela respondem. Nós vamos seguir agora com Amparo Fraterno. Esse capítulo é fortíssimo, porque ele fala do limite que, muitas vezes, o sofrimento faz com que a gente rompa com questões éticas nossas e morais. Naquela hora que o sofrimento chega num nível onde eu não sei, eu não consigo as nossas fraquezas, né? Mas resolver estes elementos difíceis de minha vida. E eu anotei tanta coisa, gente, que tem hora que eu nem sei aonde que eu estou, mas eu já me achei. Então vamos seguir. Amparo Fraterno. Bem, esse capítulo inicial, ele inicia-se com uma visita ao hospital, aonde em um leito havia uma senhora enferma, a Cândida, altamente enferma, já desencarnando, e essa companheira não conseguia desencarnar porque ela era mãe. E ela tinha, sabe, Janira, ela tinha uma filha por quem ela guardava uma preocupação enorme com uma situação. E ela, enquanto não conseguisse resolver ou se pacificar em relação àquela filha, a desencarnação dificilmente iria acontecer, porque ela estava profundamente amarrada. Então, os espíritos já estavam ali com o objetivo de resolver a pendência familiar, a questão familiar, para que isso pudesse favorecer a mãe a ter uma desencarnação leve, suave. De verdade, isso só vai acontecer porque a mãe ela tem méritos. Aí a gente vê que os espíritos, quando guardam o seu tempo, a sua hora, o seu ofício, porque de verdade eles estão atendendo ali ao mérito daquela pessoa que está vivendo o instante. A Cândida, então, estava profundamente enferma, hospitalizada há muitos meses, não conseguia sair daquele hospital. Os recursos que tinham amealhado, juntado, já haviam ido para aquela hospitalização. E a filha, naquele dia, Julieta, havia ido ali fazer uma visita à mãe. Muito nervosa, muito angustiada, porque os recursos estavam sumindo, e isso é algo muito sério, lidar com alguém enfermo e a falta de recursos, muitas vezes leva o indivíduo ou estimula o indivíduo a engendrar por caminhos menos felizes, por caminhos menos alegres. A mãe, ela tinha em si um medo de que a filha, a fim de gerar esses recursos, viesse desviar. Porque a filha era uma costureira. Elas viviam de fazer roupas de costura, de reforma, e
imaginar uma pessoa hospitalizada meses, com intervenções cirúrgicas, com os medicamentos, haja agulha, haja linha, haja roupa para reformar a bainha para fazer, para que a coisa pudesse acontecer. Então a mãe sentia que a filha ela poderia se desesperar, o que já havia acontecido, e buscar um outro caminho para gerar aqueles recursos, né? Então vamos lá. Calderaro e André, a porta de aposento modesto. E Cândida, como passa? Muito bem, deve estar conosco em definitivo amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou que vigiasse Cândida para que o desenlace se realizasse com tranquilidade. Gente, vocês veem como é que é a questão quando o espírito fala da iminência da morte. E Cândida, como passa? Muito bem. Morre amanhã, vai estar conosco. Se você vai a um hospital encarnado visitar o seu companheiro, então, como ele está muito mal, não passa de hoje. Veja a perspectiva de visão, como eles olham, é uma coisa muito bacana isso. E como aquilo é dito, é um morto falando de um futuro morto que está chegando. Cândida, como está? Mas Cândida está muito bem, amanhã está conosco, né? Aí você vai fazer aquela visitinha da quarta-feira, vai no hospital, que a nossa casa faz visita aos enfermos, quando volta, fala assim, tão mal. Né, Jane? Né, Vera? Está tão na bola 7. De hoje não passa. Né? Não dou uma semana para cantar, para subir. Então, ali você vai vendo como o mundo invisível olha aquilo que a gente olha com uma questão diferente. Ainda dizem assim, olha, não sai de perto não, vai acompanhar porque a gente precisa, Cipriana disse que tem que levar ela, acompanha ela. Cara, se a gente conseguisse absorver esta linha aqui, a morte para nós não representaria mais dor. Nisto aqui. Olha, está tudo bem. Está todo mundo esperando. Né? O ofício que você fez, a bondade que você realizou, os valores que você vivenciou, está quase na hora. Menciona também que Cândida já poderia ter ido. No entanto, ao que parece, a filhinha que deixaria na crosta reclamava certas providências. Cândida, uma senhora prematuramente envelhecida, aguardava a morte. Prendia-se ao corpo através de fios muito frágeis. Já finzinho de Cândida. Junto a ela, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado acaricia os cabelos grisalhos. Era sua filha. A mãe, no leito, preocupava-se em deixar a filha entregue aos embates do mundo, principalmente pelas dificuldades financeiras. Dizia à filha que, se morresse, não se deixasse arrastar pelas tentações, que procurasse um trabalho digno e que não se impressionasse com as promessas de vida fácil. Mãe já tem um negócio de dentro, mãe tem uma mediunidade fabulosa, né? Eu tenho um horror quando a minha fala alguma coisa. Ela já me deixa, não faça isso. Aí eu peito, eu vou fazer, o pneu fura do carro, a bateria cai, eu bato o carro, eu já tenho que... Mas às vezes elas abusam dessa mediunidade e conta mentira para a gente um bocadinho. E pedia à filha que se conformasse com os desígnios divinos, no turbilhão das provas humanas. Então observem, era a Cândida e mais 3 filhos. Uma menina e os 2 meninos e o marido. Cândida fica viúva. E aí os filhos não aceitam a situação de se viver com uma costureira, aquela vida difícil e miserável. Então o que eles fazem? Eles vão e largam a mãe e a irmã e vão viver o mundo e abandonam o lar. Então fica a mãe e a irmã, posteriormente a mãe adoece, severa, muito sério, e vai ser hospitalizada. Então fica a mãe e a filha tendo que meio que ser um arrimo, com 20 e poucos anos, na faixa de 20 anos, tendo que ser arrimo daquela mãe, enquanto os irmãos seguissem no mundo. O medo que a mãe tinha é que quando ela desencarnasse, a filha resolvesse
jogar no mesmo caminho dos irmãos, fazer recursos, fazer dinheiro, da forma que fosse. Calderaro. Cândida enviuvara a moça, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera amarga renúncia aos bens da vida. Ao término da visita, Calderaro e André acompanham a filha. Os 2 filhos, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na e a viúva perseverou na existência singela, preparando o futuro da filha. A genitora, no entanto, caiu doente e, mesmo após várias intervenções, não conseguira resultados apreciáveis. As dificuldades financeiras foram se acumulando e Julieta tentou recorrer aos parentes e amigos, mas em vão. Ou seja, a mãe hospitalizada, os irmãos foram embora. Olha que situação. Os irmãos foram embora, a mãe viúva, sem recursos, fazendo em uma costura. Aí ela vai e começa a recorrer a amigos e parentes para que eles pudessem ajudar de alguma sorte. E normalmente nessa hora a gente vê que eles se esquivam. Difícil, as pessoas são muito amigas, às vezes, para dar uma oração e um passe. Não que isso não seja excelente. Mas tem determinadas horas nós precisamos de R$100 para fazer uma compra, que não vale só o passe e a água. Nesta hora, onde o sofrimento era físico, onde a realidade era física, a demanda era física. Eu preciso de gerir recursos para que isso pudesse acontecer. E a situação seguia cada vez pior. Se é que pode piorar. Após várias tentativas sem sucesso e já desesperada com a situação, Julieta aceita insidioso convite e passa a trabalhar em uma casa noturna. Cantaria e dançaria, melhorando a receita. Onde surge, e às vezes você vê aí na rua, e a gente sempre fala, as pessoas só vão para a rua se vender fisicamente, porque existe alguém com disposição de comprar. Então, a gente pensa numa casa espírita, quando a gente vê um espírita que banca o mercado do sexo, que banca o mercado do tráfico, que banca esse mercado, é justamente ele está servindo-se da angústia do outro, do desespero do outro, para que a coisa seja resolvida. Então, nós passamos a ser responsáveis diretos na angústia daquele indivíduo. Não demorou muito e, atraída pela proposta de um homem, Paulino, não teve forças para resistir e aceitou-lhe a proteção prematura. Ou seja, ela entra, menininha, com 20 anos, ela vai cantar, vai dançar, chega um gavião, o gavião olha a menininha, eu não vou deixar ela rodar, eu assumo. Então ele vira o cara que faz a manutenção dela. E como ainda existe isso? A pessoa ainda fala assim, não, é que eu sou muito infeliz no meu lar, eu tenho direito de viver felicidade, arruma por fora e começa ali a bancar os custos. E quer dizer que isso é moral, que ainda quer dizer que isso é ético. Abandonou, então, a máquina de costura, mudou-se para a casa de diversões noturnas e comparecia a outros locais, sempre acompanhada de Paulino. Ou seja, a mãe hospitalizada não acompanhava, os irmãos em lugar nenhum, que ela não sabia. Ela muda-se lá para casa, onde ela servia, e o Paulino, gente boa, amigão, começa a desfilar com a menininha, como algumas pessoas fazem, como alguns homens fazem. Gostam de exibir o objeto do seu sucesso. Julieta, no entanto, ocultava a realidade dos olhos maternos. E quando visitou a mãe, acompanhado de Paulino pela primeira vez, apresentou-o como um simples amigo. Levou Paulino para visitar a mãe um dia, para que ele pudesse ver a situação, né?
Mas é engraçado que, assim, a gente sempre tem um olhar muito superficial sobre as coisas. A nossa tendência é sempre julgar pelo pior. Quantos não iriam ver, falando assim, nossa, essa menina, com essa vida que ela escolheu, mentindo para a mãe, ainda traz o outro aqui para visitar, a mãe ali moribunda, né, quase morrendo. Mas, na verdade, a obra do André Luiz é muito bacana, porque ela mostra exatamente isso, que nós não somos só uma visão superficial. Existe uma coisa muito profunda dentro de cada um de nós, uma história que justifica cada coisa, por mais que seja cruel, fria ou errada. Então, é bacana a gente entender esse lado, que todo mundo, quando faz escolhas ruins, tem um porquê. E a espiritualidade, ela não procura acusar. Ela entende, ela busca a origem e tenta trabalhar para que a gente sempre se reerga. Porque sempre existe a possibilidade do resgate, né, da gente retomar o rumo. Julieta se encontrava extenuada e doente. Experimentava perturbações conscienciais. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. E questionava-se, por que não persistira na vida modesta? Como não se confessar à mãe? E, ao mesmo tempo, sentia-se desculpada, pois precisava do dinheiro para socorrer a genitora e, por várias vezes, tentou fontes corretas que lhe fecharam a porta. No entanto, não se encontrava só. As preces da mãe lhe acompanhavam e também... Dá uma mexidinha aqui embaixo. Aí. E também... Isso. Cadê? Me perdi. E também era colaboradora fiel de muitos serviços. Portanto, credora de muitas bênçãos. Ou seja, ela não se sentia... Ela se desculpava por fazer aquilo. Havia visto os amigos, os familiares, pedido ajuda, e eles não ajudaram, ela alcançou, ela entendeu que seria aquela única saída. Mas, ainda que fosse a única saída, ela sofria perturbação por estar vivendo isso, por estar fazendo isso. Ao analisar a jovem em prantos, André notou que torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Obrigada. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe. A coisa vai ficando ruim, você está errando, você está envolvido com coisas ruins. Meninos, cuidado onde vocês entram, cuidado com o que vocês fazem, porque os velhos já estão todos ferrados, mas vocês ainda têm chance. Eu falo para isso por vocês, porque os velhos estão tudo lascado já, né, Boninho? Então, assim, a gente fala para os meninos, cuidado e vai sentindo a energia que envolve aquilo, né? Desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas. Momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que, a seu turno, o restituía ao cérebro físico. Ou seja, aquelas energias angustiantes, aquele sofrimento, aqueles equívocos, aqueles sentimentos complexos, estava se transformando em uma doença. Né? Os alvéolos pulmonares. Já viram quando a gente começa a sofrer e angustiar, como é que o ar fica difícil para entrar? Quanto mais você está angustiado, quanto mais você está sofrendo, quanto mais a coisa vai ficando cinza, né? Família Adams, lembra? Aquela nuvenzinha fica de cima, aquela nuvenzinha da família Adams em cima, assim. Você puxa e parece que o ar não entra. Mas não entra mesmo, ainda que seja uma questão psíquica, ainda que seja uma questão espiritual, esta questão psíquica está agindo no seu organismo físico. Calderaro comentou que a mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam, em primeiro lugar, o cosmo orgânico do emissor. Aquilo que ela sofria e jogava para o mundo de fora, antes de mais nada, estava fazendo mal a ela. Então, assim, os sentimentos ruins que nós carregamos, às vezes, em relação ao outro, antes de atingir ao outro, já nos atingiu, já nos feriu de imediato.
Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais para ela mesma. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentadora habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Ou seja, na medida que você afunda nas coisas ruins, vai ficando depois o quê? Mais difícil retornar. A casa espírita é assim. Eu vou fazer um recesso do centro. Aí você falta a primeira semana. Você falta a segunda semana. Você falta a terceira semana. Na quarta semana, você já nem lembra mais que dia é a reunião no centro. Você passa a não lembrar mais que aquele dia. Você fala assim, hoje era quarta. Você vai lembrar 11 horas da noite. Hoje é domingo. Você vai lembrar depois do Fantástico. Simplesmente que você começa a sair dessa sintonia. É por isso que o José Grosso diz, um coati, que esse coati fora do bando é papá de onça. Quando a gente sai do bando, a gente vira comida de onça, porque a gente sai da sintonia maravilhosa que nos mantém vinculados ali. Somente quando mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. Calderaro remove parcialmente a massa cinzenta para que Julieta não tenha forças de sair à noite. Ou seja, ele vai dar uma aliviada. Vamos tirar um pouquinho disso aqui para ver se a coisa ilumina e hoje ela fique. Em plena madrugada, Calderaro e André regressam ao modesto aposento de Cândida. Esta, fora do mirrado invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, e ao vê-los, saudou-os. Em seguida, Julieta e Paulino eram trazidos por dois irmãos do plano espiritual. À noite, os espíritos voltam, os orientadores voltam ao hospital, no leito hospitalar onde estava a Cândida, desdobram a Cândida, Cipriana a abraça, segura maternalmente, e eles, em sono, desdobram o Paulino e a Julieta para que eles vão lá, porque a ideia era, agora vamos resolver essa peleja com esses caras aí. Agora a gente vai resolver isso. Cipriana dirige-se a Paulino e pede que não partilhe do ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos, que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino. Paulino, que chorava emocionado, pensava que não hesitaria quanto ao casamento. Todavia, encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera-a num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam à elevação espiritual. Veja só, ainda que ele sinta algo, ele sempre olha com preconceito a imagem daquela menina. Essa não é para casar. Já falou isso alguma vez? Já parou para pensar que algumas vezes a gente fala assim, poxa, essa já rodou na mão de meio mundo. Inclusive, o homem ajuda, às vezes, a indignificar a companheira. Aquela menina que roda na mão de todos os meninos e que depois eles negociam pelo WhatsApp como se ela não tivesse o direito de constituir um lar, de ser mãe, de ter uma família, né? Ou seja, ele sentia algo, até se casaria com ela. Mas a origem daquilo, de onde eles se conheceram, o preconceito estava ali. Cipriana, o amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, mais das vezes, é a realização de milênios. Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego
se ela já não te figurasse em teu pretérito espiritual. Ali ele diz a ela o seguinte: olha, ainda que o lugar que vocês se conheceram não fosse do melhor, mas se vocês se reviram ali, acredite, há algum vínculo de uma outra vida que precisa ser refeito, ser reorganizado. E a chance é essa, a hora é essa. Cipriana casamenteira, né? Está ali preparando toda a situação, ela quer favorecer o momento. Ela gostou? Ela está resolvendo a situação para que as coisas fiquem legais. Seria o meio. Você gosta? Você ama? O lugar é ruim? Vamos resolver isso. Vamos dar uma forma a isso. Quem quer casar, reza para Santa Cipriana. Então vamos lá. Na manhã seguinte, o médico prognosticou a morte próxima de Cândida e, portanto, Julieta foi chamada ao aposento. Paulino compareceu em seguida. Vocês já tinham retornado ao corpo, lá juntinhos. Ao retornarem ao quarto em que se reuniram na noite anterior, encontram a idosa quase sem energias. Paulino, de joelhos, diz a Cândida para não se preocupar, pois havia acordado com o firme propósito de legalizar o compromisso e se casar com Julieta. A agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhes uniu as mãos num gesto simbólico, osculando-as enternecidamente. Cipriana me avisou que não tínhamos tempo a perder. A rede de amparo espiritual nos processos tendentes à loucura é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro que não incluímos os casos puramente fisiológicos, como a inversão da sífilis na matéria cerebral. Reportamo-nos a dramas íntimos da personalidade. Ou seja, vamos resolver isso aqui, porque já tem outra coisa aguardando a gente ali. E ali, quando forem orar agora, já não é mais Santo Antônio, é Cipriano, né? Para resolver os seus problemas. Brincadeira, mas a gente vê que os espíritos eles estão ali, inclusive nos envolvendo, para resolver as questões afetivas da gente, para que a coisa dê certo, para que as coisas funcionem em ordem, para que no final o amor vença. Porque essa é a ideia. O amor vencerá no final. Aliás, o amor vencerá sempre no final. Não importa o quanto nós não sejamos otimistas, o quanto o mundo seja horrível, enquanto eu tenha visto uma cena horrorosa ontem, no final o amor vencerá. E este mundo invisível, que tem esta energia de amor, eles fazem os espíritos ainda infelizes, enfermiços, sentir essa energia como se fosse um medicamento, como se fosse um remédio. Eles sentem aquilo e aquilo se renova. Aí você me diz assim, mas tão rápido, Cipriana chega para o sujeito todo equivocado, mas não é ela chega e fala, não é algo que se fala somente. Ela sente e ela faz ele sentir que aquilo é o caminho. É o que Jesus realizava em proporções muito maiores. Ele não precisava dizer algo, não precisava falar demais. Ele vibrava e as pessoas tinham um surto em atrás dele, enlouquecidas, largando família, largando tudo, largando trabalho, largando as redes. Né? É o que esses espíritos, você fica imaginando que um espírito evoluído, mas ainda simples em relação ao Senhor, faz isso. Já pensou o que era um abraço do Cristo? Um choque fluídico do Senhor, o que ele não faria nas pessoas? Vamos lá. André pergunta a Calderaro como se processa a ajuda. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Eles vão visitar um menino de 8 anos, paralítico de nascença,
não anda, não senta, vê muito mal, quase não ouve. Há 2 séculos decretou a morte de muitos compatriotas, semeando ódio e ruínas. Viveu nas esferas inferiores por muito tempo. Inúmeras vítimas já o perdoaram. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas. Obstinadas. E aí a gente encerra, né, a nossa abordagem, dizendo aos companheiros que aquilo que eu poderia resumir desses 2 capítulos. Por mais ruim que sejam as lutas que a gente vive, nós nunca estamos a sós. Eu preciso repetir isso para mim diariamente, vou fazer isso um mantra, né? Diariamente. Está muito ruim, mas se eu tiver algum mérito, um mínimo mérito, sabe? Uma senha de Wi-Fi que eu dei, sem esperar nada de volta, algo já vai ser o suficiente para que haja uma intercessão deste mundo invisível, que quer que a gente vença a encarnação, para que nós, vencendo essa encarnação, nós possamos vencer a morte. Não adianta sair daqui, da Terra, com o mundo bagunçado. Então, nós vimos hoje o quanto esta equipe cipriana, do André Luiz, do Alderaro, eles estão envolvidos em resolver as questões humanas entre encarnados e desencarnados, para que o mundo ache, né, esta sua zona de equilíbrio e de refazimento. Nós vamos agora fazer o intervalinho. Você quer falar alguma coisa? Só se alguém tiver alguma pergunta. Acho que não, né? Então a gente volta 8h25. 8h25.